Olá, estamos de volta mais uma vez para estarmos estudando o livro Desmascarando o Espírito de Jezabel. E como eu sempre falo que o livro tem tudo a ver comigo, né? Sobre a minha pessoa, porque sou eu que estou lendo o livro, então a mim que esse livro tem que se tratar. Porque eu me tratando, eu posso tratar a outras pessoas. Eu me curando, eu posso curar a outras pessoas, porque sabemos que a Igreja de Cristo, ela tem enfrentado grandes confrontos e o alvo do inimigo é que as portas da igreja se fechem. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas aonde tem pessoas, tem problemas, e problemas precisam ser resolvidos. E esses problemas, primeiramente, precisam ser resolvidos dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha alma, porque eu sou a igreja de Cristo, eu participo da igreja de Cristo, mas eu trago dentro de mim alguns tipos de problemas que o Senhor precisa tratar, feridas, traumas, no meu subconsciente, onde muitas vezes nós não sabemos por que agimos ou fazemos determinadas coisas, certo? Então vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, o entendimento, o conhecimento, para que juntas, unidas, podemos trabalhar na nossa igreja, para que a nossa igreja dê frutos e frutos que permaneçam. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela penetra na nossa alma e divide, Senhor Jesus, para interpretarmos, Senhor, os pensamentos, o Espírito, Pai. Senhor Jesus, que tu nos ajude, que o teu Espírito nos ajude, para que nós possamos florescer nesta terra e darmos fruto na igreja onde congregamos. Glorifica o teu santo nome para todos sempre. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro Desmascarando o Espírito de Jezabel, ele gera em torno de uma família, ele gera em torno de um rei, de uma rainha, de filhos e de um reino. Então, nós falamos aí de Acabe, Jezabel, seus filhos e o reino aonde Acabe deveria administrar, e ele não teve um bom êxito por causa do espírito que agia de trás da vida da esposa dele, que foi uma escolha de aliança por interesse próprio, político e econômico, que ele fez essa aliança, né, com Jezabel, o pai de Jezabel, o país de Jezabel, e anulou o Deus da vida dele, toda a autoridade que ele tinha. Então, nós vamos falar um pouco hoje da diva mortal, assim como se diz, né? A mulher empoderada, aquela que busca poder, ascensão no meio do trabalho, como mulher que levanta bandeiras. E eu sempre falo que nós não devemos levantar a bandeira, porque a própria Bíblia nos diz que Jesus, ele é a nossa bandeira. Então, Jezabel, ela aprendeu toda essa arte de engano com seu pai. E o nome do pai dela significa Etibal, semelhante a Baal. Então, ela tinha tudo aquilo que ela aprendeu desde a sua infância. O pai dela era um feiticeiro, era sacerdote, fazia complô, ele matava, né? Ele foi um assassino. Então, tudo isso que Jezabel trouxe dentro dela, assim, quando ela mandou matar Nabote para tomar a vinha e dar ao rei, ela trazia dentro do seu subconsciente essas raízes. E nós, muitas vezes, trazemos dentro da gente, do ambiente ao qual nós convivemos, coisas de pai, de mãe, tanto por hereditariedade como de genética, né? Que cada povo tem um jeito de falar, uns falam mais baixo, outros falam com a mão, que nem vocês estão vendo eu gesticulando aqui, e traz essas características cultural dentro de si. E Jezabel, ela trouxe toda essa característica maligna do pai dela. E com ela não tinha conversa, né? Para você ter uma noção, a filha de Acabe e de Jezabel, Atalha, ela se tornou rainha do reino de Judá. Assim como a sua mãe, ela procurou um marido fraco, um marido onde ela
podia fazer as suas práticas malignas da mesma forma que a mãe fazia. Jezabel fez o que o pai fazia e Atália fazia o que a mãe fazia. Então, Atália, ela casou com o filho do rei Josafá. Acabe tinha a filha chamada Atália, Josafá tinha um filho chamado Jorão. E ela casou com ele. Ela fez essa aliança. Mas Josafá, ele enfrentou grandes problemas no seu reinado por causa dessa aliança que ele fez com Josafá, através dando o filho dele em casamento. Então, a gente precisa prestar muito bem atenção que esse espírito de Acabe, que simboliza a abdicação de autoridade, né? Ou pelo menos uma autoridade passiva, ele se apresenta com uma mentalidade que evita os confrontos. Pessoas que não gostam de ser confrontadas e pessoas que não gostam de assumir os seus erros, têm dificuldade nessa área. Então, o espírito de Acabe, ele adora uma posição, né? E essa posição que ele ocupa, isso traz benefício a ele mesmo, sem que alguém lhe traga algum tipo de confronto. Então, alguém com esse tipo de espírito prefere promover a paz a qualquer custo, né? Mesmo que seja forçado a formar alianças profanas. Foi o que aconteceu no caso de Acabe. Ele fez aquela aliança para ter a paz e não ter nenhum tipo de confronto e trazer benefícios para o seu próprio reino, esquecendo do Deus de Israel, de toda uma história que Acabe sabia que o Deus de Israel tinha, porque tinha os profetas que eram conselheiros dele. E ele resolveu, né, sob essa influência maligna, fazer essa concessão de alianças, em vez de santificar o altar do Senhor e levar o seu povo a ter essa santificação. Então, o espírito de Acabe, ele sempre está disposto a sacrificar o futuro, a fim de obter a vitória e a paz no presente. Ele sacrifica o futuro para ter paz nesse momento. Então, isso tem a ver com uma simbiose. Aí você pergunta, o que é uma simbiose? É uma associação de dois seres vivos, no qual ambos os organismos recebem benefícios, mesmo que em proporções diferentes. Jezabel teve o seu benefício, como Acabe teve o seu benefício, né? Ele se omitia e ela reinava. Na verdade, ele se omitia como rei e ela reinava, mas quem deveria reinar era ele. Tudo que precisava sair, todos os editos precisava sair através dele. Mas ela, de uma forma maligna, manipulava tudo isso e acabava tomando conta do reino que seria das mãos dele, que o Senhor deu a ele para poder fazer isso. Os espíritos de Acabe e Jezabel, eles trabalham em conjunto, formam um relacionamento interdependência, onde a necessidade mútua, né? Cada um tem as suas necessidades, um cuida do outro a fim de alcançar os seus objetivos comuns de necessidades diferentes. Então fica aí a diva mortal, que é Jezabel, fazendo todo o papel dela que ela fez, imitando tudo aquilo que ela viu seu pai fazer, e Acabe buscando essa paz do presente, comprometendo o futuro de uma nação, esquecendo do seu Deus, Deus de Israel. E em cada processo que eu estou falando para você através desse estudo, tem os seus versículos e eu vou estar disponibilizando para vocês esse resumo do livro, porque o livro se trata sobre mim, sobre você, porque nós queremos aprender um pouco mais para que o Senhor venha trabalhar sobre as nossas vidas, porque nós precisamos ter uma igreja de atitude. Precisamos honrar os nossos pastores, precisamos lembrar que pastores são levantados como autoridade do Senhor. Precisamos entender que hoje nós temos igrejas grandes estabelecidas há anos, né, onde ali tem pastores que precisam ser obedecidos, como hoje muitas igrejas estão
fragmentadas, porque esse espírito de Jezabel manipula pessoas de dentro da igreja que não são bruxos, que não são feiticeiros, que não são macumbeiros. São pessoas que não trabalham o seu interior, o seu temperamento e permite que o espírito de Jezabel o manipule dentro da igreja, também destruindo, fragmentando o corpo de Cristo. Abrindo igreja, pessoas que não são chamadas por Deus, que não foram escolhidas por Deus, que saem levantando qualquer tipo de pastor, qualquer tipo de missionário e profanando aquilo que deveria ser santo na presença do Senhor Jesus. Certo? Então, precisamos compreender bem isso. Hoje, pastores não podem tomar medida que se tomavam anos atrás. Hoje tudo é motivo de levar ao poder judiciário, processar o pastor, processar a igreja, né? Quando as pessoas se levantam e fazem bagunça, dissensão, confusão na igreja, né? E a todo preço e recurso tentam acabar com a igreja. Bem, isso não só acontece dentro da igreja, acontece dentro de empresas, funcionários levianos sem propósito, sem meta, sem objetivo, apenas visam o lucro e o não envolvimento do crescimento da empresa como empregador que ele é. Então, assim, as empresas ou os empresários que também só pensam nele e comprometem o empregador. Tudo isso nós precisamos ver de um ponto de vista, porque eu estou falando para pessoas que são empreendedores, pessoas que estão à frente. Será que eu estou defraudando o meu empregado? E pessoas que são empregados, será que eu estou defraudando a minha empresa? Tudo isso, o espírito de Jezabel, ele entra, ele manipula, ele faz divisão, faz complô para as pessoas que querem chegar a um cargo, derrubando outras pessoas. Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Nós precisamos ter o espírito de Deus ao entrar, ao sair de qualquer lugar, para que o espírito de Deus seja comigo e contigo em todo o tempo sobre as nossas vidas. Agora nós vamos estar falando sobre evitando o confronto, né? Nós temos pastores e líderes, diáconos dentro da igreja e nós precisamos que toda a liderança da igreja, obreiros, precisa estar cheio do Espírito de Deus. Precisam ser cheios do Espírito de Deus. Pessoas que manejam bem a palavra de Deus, pessoas que oram constantemente, que consagram as suas vidas, que sabem discernir espírito. Pessoas que quando dobram o seu joelho, Deus já vai falando que o inimigo já está preparando lá na frente, né? Sem medo de sofrer algum tipo de confronto, penalizações, por causa daquilo que o Senhor está mostrando a ela. Então, nós precisamos ser obediente, precisamos ter autoridade sobre as nossas vidas, precisamos ser servos fiel, precisamos nos desviar do mal, como foi Jó, e estar aí com os dons divinos sobre as nossas vidas, né? Para que todas essas ações que são usadas por esse tipo de indivíduos que estão dentro da igreja, querendo enfraquecer a igreja, os departamentos da igreja, para que nós possamos, em Cristo Jesus, obter vitória, para que a casa do Senhor, a casa de oração, aonde Deus liberta as pessoas, aonde Deus cura as pessoas, aonde o Senhor ordena a bênção na unidade, certo? Pois é na unidade que o Senhor, assim, trabalha sobre as nossas vidas. E assim que descobrimos mais de nós mesmos, nesses tipos de embates, confrontos, iremos reagir, né? Porque ora Deus manda a gente reagir, ora Deus manda a gente calar. Assim como o povo de Israel ganhou a vitória sobre Jericó, somente dando as voltas e tocando. Então, ora Deus manda reagir, vai para a guerra, ora Deus manda a gente puxar o freio de mão. E também da forma que Deus nos ajudará a conduzir a tudo. Ninguém precisa sair em defesa de si mesmo, porque nós temos um advogado fiel, que tudo vê, tudo ouve e analisa. E no tempo certo, no tempo de Deus, ele faz toda a sua justiça. Ele não demora e ele não tarda. No livro de Malaquias 2,17 diz assim: será que aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? E é desses que Deus se agrada? Onde está o Deus da justiça? O nosso Deus é justiça. Ele continua fazendo justiça, ele ainda continua sendo Senhor da igreja. Só que eu e você
Precisamos unir as nossas forças, unir com a liderança, para que a igreja permaneça de pé, firme e forte, porque nós precisamos de uma casa para congregar, precisamos viver em comunhão. Nós sabemos que o Apocalipse está aí, mas enquanto nós pudermos vigiar como igreja que somos, nós vamos fazer isso. E esse é o meu intuito de estar aqui, para que a igreja do Senhor permaneça de pé, que nós possamos respeitar as nossas autoridades, que nós possamos respeitar uns aos outros, que nós possamos sofrer o sofrimento do outro como a igreja de Atos. Então vamos ver o que nós podemos aprender um pouco sobre nós mesmos. Podemos reagir de forma na defensiva quando a nossa autoridade é desafiável. Mas para se defender, nós precisamos atacar. E se nós atacarmos o outro, nós podemos estar fazendo o mesmo papel de Jezabel. Então a gente pensa, como resolver essa situação? Então, se você está sendo atacada, para você se defender, você precisa atacar. E muitas vezes é melhor se calar. Porque quando atacamos em nossa defesa, Deus não trabalha. Mas quando nós se calamos, o Senhor trabalha sobre as nossas vidas. Podemos nos esconder para não favorecer uma revolta. Apaziguar, aparentemente, parece que se está favorecendo ao espírito manipulador, destruidor. E o tempo declara tudo, tudo. O tempo, não existe coisa melhor do que o tempo. O tempo passa, as águas rolam e ele vai declarar e mostrar quem é quem. Por mais que o tempo ele não volta, mas aprenderemos a não errar como antes. Lição é lição e quando nós aprendemos uma lição, a gente jamais esquece. Então, quando o inimigo tenta de novo, você já sabe, ó, já sei discernir aquele espírito, já sei de onde vem e já sei como lidar com ele. Prejudicar um todo, muitas vezes o corpo de Cristo, nem sempre é o melhor a fazer. Então, todo o trabalho que já está sendo realizado por causa das situações enfrentadas, como proceder, de que maneira? Obtendo de Deus a direção, ainda que haja consequências. Deus sempre estará no controle de tudo. Ele nunca sai do nosso barco. Deus nunca vai sair do barco. O Senhor sempre estará lá. Então, esse espírito, ele usa todo um contexto ruim para cumprir propósitos pessoais e não coletivos. Quando uma pessoa age desse jeito, dessa maneira, ela mexe no coletivo, mas para poder ter um objetivo pessoal. Então, dependendo aonde o ataque está acontecendo, se é numa família, numa casa, numa empresa, numa igreja, entre amigos e assim por diante, porque ele ataca da onde há paz, aonde há amizade, aonde há amor, ele quer sempre agir trazendo um conceito onde ele possa controlar tudo, dividir as pessoas, profanar aquele meio, fazer joguinhos com a vida das pessoas. Então, você precisa prestar muito bem atenção até no meio da sua amizade, se você tem ou você faz esse tipo de coisa. Porque isso muitas vezes vem por um ciúme, por uma inveja. Então, arranque. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ir para o céu, porque o nosso alvo é o céu. Arranque essas coisas de dentro de mim. E como igreja, eu quero crescer como igreja pura, sem mácula, para que eu alcance o céu. Então, seja qual for a atitude a ser tomada, o corpo sempre sofrerá os seus danos. No meio da igreja, seja a atitude omissa, que eu vou me fazer de besta, né? Passiva, eu vou pacificar a situação, porque quando a gente entra com a pacificação, o Senhor entra em nosso favor. Aonde o espírito de Jezabel toca, ele profana tudo, torna tudo impuro. Até as pessoas que tinham contato com a pessoa possuída por esse espírito, ela abandona a igreja sem saber o porquê. Elas são compelidas a ir embora. Elas saem da igreja, né? Como, não vou ficar em cima do muro, vou procurar outro lugar, sendo que foi Deus plantou ela ali, então, aonde esse espírito toca, ele contamina. Como pudessem sentir o poder das trevas crescerem sobre elas. Um peso as cerca por todos os lados, né? Às vezes cria-se até uma cegueira espiritual, toma conta dessas pessoas. Olha, esse espírito de Jezabel, os grupos de oração e de intercessão tomam uma atitude de ficar quieta, silenciam,
ou ficam criticando em volta toda a questão que se está acontecendo. Porque tudo isso eu falo é aquilo que se envolve a igreja. Às vezes, até mesmo um membro que está em pecado, a igreja tem pastor, nós precisamos deixar o pastor resolver. Ah, mas o pastor está sendo omisso. Você não sabe de que forma Deus mandou o pastor tratar aquela pessoa. Então, nós precisamos parar com isso, porque a igreja tem autoridade e nós precisamos deixar as autoridades trabalhar no meio da igreja. Precisa trabalhar no meio da igreja. Foi a autoridade que Deus deu a eles e eles precisam trabalhar isso. Precisamos dar essa liberdade, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O pastor vai ser cobrado por cada ovelha. Não é você que vai ser, é o pastor da igreja será cobrado. Nós podemos apenas orar uns pelos outros, certo? Enquanto as questões que vão sendo evitadas, parece que o problema vai se agigantando. Os pastores e líderes não podem se omitirem de exercer a sua autoridade, pois podem trazer dano sem perceber. Esse poder demoníaco cresce de uma forma tremenda no meio da igreja. Problemas foram feitos e criados para serem resolvidos. Tem a sua hora de ação, tem a hora do silêncio, mas também tem a hora de fingir que nada está acontecendo. Mas não precisamos sair do lugar da bênção onde Deus nos colocou, mas orar para que tudo se solucione, pois Deus é Deus e Ele continua sendo o Senhor da igreja. Atos capítulo 17, versículo 24, está escrito isso. E nós precisamos deixar que o Senhor, Ele seja realmente o cabeça da igreja e cuide da igreja, porque é assim que o Senhor faz. Então, a gente vai ver agora característica comum que precisa existir no corpo da igreja. Então, uma dessas características é ter o propósito em comum, todos ter o mesmo propósito, ter a mesma missão, missão em comum e uma visão em comum, com valores em comum. Porque nós se aproximamos de pessoas ao qual nós se assimilamos. Eu vou andar com pessoas que pensam como eu, que agem como eu, que oram como eu. Então, nós vamos andar com pessoas ao qual nós se assimilamos. Então, nós temos o quê? Propósito em comum, visão em comum, missão em comum e valores em comum. E nós precisamos ter esses mesmos valores. E eu vou te trazer aqui uma ação onde o propósito de Deus está acima de todas as coisas. Se a gente for lembrar de Saulo de Tarso, quando o Senhor derrubou ele do cavalo e ele ficou cego. Aí Deus manda ele ir até o profeta Ananias, que o profeta Ananias iria orar por ele para que aquela cegueira saísse. E Ananias, o profeta, ele ficou com medo. Não, ele é um homem que ele mata pessoas, eu não vou lá, não vou fazer isso. Tentou não ir, dar uma desculpa para Deus e não ir. E Deus disse, Ananias, ele é um homem precioso e eu vou usar ele de uma forma tremenda. Então, Ananias tinha uma mesma função, o mesmo propósito, e Deus tinha na vida de Paulo, e Paulo estava sendo salvo ali. Então, nós precisamos entender isso. Outro foi Pedro e Cornélio. Deus deu uma visão para Pedro, né, de um pano branco, e ali tinha uns quadrúpedes que eram impuros à vista de Pedro, que não poderia comer, e Deus falou, mata e come. Aí Pedro questiona Deus, como que eu posso matar aquilo que o Senhor acha que é impuro? Aí Deus fala de novo, mata e come. Aí e ele, né, fala com Deus de novo, como eu posso fazer isso? Aí Deus dá a orientação, olha, vai chegar 3 homens aqui na sua porta e você vai até Cornélio, porque é um homem aonde eu quero alcançar, é uma família que eu quero alcançar, e você vai falar de mim, vai falar de Cristo para eles. Porque Cornélio era um homem bom, um homem temente a Deus, dava esmola e fazia tudo aquilo que agradava o coração de Deus. Então, Deus, muitas vezes, ele vem confrontar os nossos corações, porque ele quer fazer aquilo que apraz a ele. Ainda que as pessoas não entendam, mas Deus está naquele negócio. Então, Deus está aqui, muitas vezes ele traz confronto ao meu coração e ao seu coração, certo? E Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida também. Por mais que o Senhor, ele nos coloque como pessoas de autoridade na face da terra, nós não podemos causar dano algum em volta.
Eu sou pastor e eu não posso causar nenhum tipo de dano ao corpo de Cristo. E a gente vê isso na vida do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que ele resolveu oferecer sacrifício. E quando o sacerdote viu que ele entrou dentro do templo para oferecer sacrifício, eles foram correndo, brigaram, eles tiveram uma briga feia, discutiram ali dentro do templo que ele não poderia fazer aquilo. Mesmo assim, ele desobedeceu às ordens do sacerdote e na mesma hora que ele ofereceu aquele sacrifício, o corpo dele se tornou todo em lepra. Então, tudo aquilo que uma autoridade fizer de errado, ela está conspirando em favor das trevas. Ele era rei, nem todo rei pode fazer o que quer, nem todo pastor pode fazer o que quer. Então, o corpo de Cristo, obreiros, líderes, ministros, precisa entender isso. Que o pastor que está à frente, nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, traz clareza. Né, como Moisés estava levando o povo para ser liberto, e o pastor está levando o povo para o céu, através da palavra de Deus, como um sacerdote que ele é na terra. Então, que é o sumo sacerdote dele? Cristo, que é o cabeça. Então, nós precisamos disso. Tanta autoridade não tem, como os líderes não têm. Porque que tipo de igreja nós vamos viver? Nós precisamos preservar a igreja de Cristo. Pura, sem mácula, sem inveja, sem contenda, sem conspiração, sem nada disso. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Davi, Deus chamou Davi para ser rei, era para ele estar lá lutando na guerra, mas Davi não, estava desocupado, ele resolveu ir dar uma volta no palácio. Aí ele se depara com uma mulher bonita, né? Porque primeiro vem o desejo, depois a vontade, e Davi manda chamar aquela mulher, ele tem relação sexual com ela. Depois descobre-se que a mulher está grávida, ele manda chamar Urias, manda chamar Urias, marido de Jezabel não, marido de, oh meu Deus, acabei de esquecer de Betseba, né? Marido de Betseba. Ele manda chamar o marido dela, pede para ele ir para casa. Ele não, ele era um soldado e ele ficou ali na porta do palácio, porque ele entendia que ele precisava defender, ele não foi para casa. Davi, vendo como não tinha jeito, mandou colocar ele na frente de uma batalha. E esse homem vem a óbito, morre. E aí Deus usa o profeta Natan para advertir Davi. Então, vocês têm que entender que, mesmo sendo autoridade, quem cuida da autoridade é Deus, porque Deus cuidou do rei Uzias e Deus cuidou de Davi, um homem segundo o coração dele, levando o profeta Natan para falar: Davi, ó, pegaram o boi de um pobre fazendeiro e levaram para uma pessoa de posse para poder dar uma festa. Davi, quem foi que fez isso? Manda matar. Aí ele diz: foi você, Davi. Você pecou contra o Senhor. Você pecou contra Deus. Agora imagine Davi fazendo tudo isso e os seus soldados, que Davi levantou um grande exército de soldados, de homens que eram promíscuos, homens matadores, e Davi levantou um grande exército de homens que era assim. E agora Davi cometendo um homicídio, Davi sendo omisso, cometendo um homicídio, e esses homens que estão na sua volta, obedecendo ordem do rei para colocar um inocente na frente de batalha. Você acha que não houve um confronto dentro daqueles servos de Davi? Mas o rei está mandando. Mas como que eles estavam enxergando o rei dele? Então, não se preocupe, porque de autoridade Deus cuida. Deus cuidou de Davi, Deus cuidou de Uzias. Você não precisa cuidar do seu pastor. Se Deus te mandou você dar uma palavra para ele, vai lá, dê uma palavra para ele. Mas Deus não mandou. Se Deus não mandou, ore. Ame o seu pastor, ele é uma pessoa, ele tem família. Então, essa é a nossa participação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, na face da terra. Amém? Que você possa entender isso. Toda autoridade está na mão do Senhor. Não se rebele, não fale mal. Você também tem casa, você também tem filho. Que você possa pedir para o Senhor te moldar, te mudar, para que a tua família seja uma bênção, para que a tua casa seja uma bênção, para que a tua igreja seja uma bênção, para que os teus filhos permaneçam na casa do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família. Que essa palavra, que esse livro sirva de exemplo para a tua vida, para que você possa crescer
para que você possa curar os seus traumas, as suas frustrações, para que o Espírito de Deus se derrame sobre ti. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma aula, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a crescer, a buscar entendimento, confiança, paz dentro do nosso coração. Para que a tua bênção, Senhor Jesus, venha sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa geração. Para que nós possamos crescer como uma igreja, Senhor, sadia. Senhor, que tem raiz em ti. Vivemos uma vida de oração e na palavra. Nos limpa, Pai, nos purifica, muda os nossos pensamentos, os nossos entendimentos. E se há alguma coisa, Senhor, que não procede de ti sobre as nossas vidas, arranca e glorifica o teu santo nome, que nós possamos ser bênção onde for, Pai. Em nome de Jesus eu oro sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família e os abençoo para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.